Tudo bem, pessoal? Estamos começando aqui no AC Vídeo Produções, mais um podcast. E queremos dizer a você que fique à vontade, assista. Fomos honrados hoje, hein, Rocha? Convidados a apresentar um podcast da AC Vídeo. Estamos com moral, hein? Não, eu gostei disso aí. A AC Vídeo tá de parabéns pelo recrutamento. Né? Pegou Fomos recrutados, pessoas excelentes. Valeu, Aládio, obrigado pela confiança aí, tá chamando a gente para estar participando com você desse projeto seu aqui. E hoje nós temos um convidado relevante? Relevante. Ele não é relevante. Não é relevante? Não. Não, é importante? Nós somos relevantes. Nós todos... Porque nós temos relevo, ele não tem. Ele não tem. Ele nós somos relevantes, ele não tem relevo. Ele não tem relevo, não. É isso aí. Ele é um convidado importante. Quando eu puxo, não fico também. Vocês são muito bondosos. Então, hoje temos aqui nos estúdios o Gladson Zavadsky. Treinou. Treinei. Treinou. Sempre que é nome difícil, eu dou pro Rocha apresentar, né? Pra ele mandou bem. Amigo, certinho. Só ao vivo, né? Ele sempre... Multilíngue, assim, um monte de línguas. Não, eu sou uma pessoa que fala vários idiomas, eu sou praticamente um troglodita. Troglodita. Não é troglodita. Poliglota, esqueci. Então apresenta o Gladson aí, cara. Vamos lá, vamos apresentar. Nosso convidado, ele é curitibano e atleta, empresário, tem formação superior. O que você ia falar? Você ia me interromper, né? Já ia me interromper. Né? Porque eu vou interromper. Ex-atleta em atividade. Ex-atleta em atividade. Mas como que é isso? Aposentado. Depois eu explico, Rocha. Vamos lá. Não, eu ia falar que eu estava lendo um lugar onde tem as informações deles assim, que ele nasceu num dia chuvoso. Ah, é? Nasceu num dia chuvoso. O cara colocou, nossa, que importante. Relevante. Relevante. Vamos lá. Então, tem formação superior em administração de empresas e direito, especialista em marketing e pós-graduado em administração financeira e investimentos. Casado com a Larissa. Essa diz que é a melhor parte dele. A melhor Larissa, parte. É o que melhor define ele. Melhor define. Né? O casamento com a Larissa. E eu concordo. Olha aí. Casado com a Larissa, que é farmacêutica. Mas a Bíblia já diz mulher virtuosa, melhor, né? Quem achará? Quem achará? Às vezes eu tenho pena dela. Mas tudo bem. Não vou expor aqui. Não precisa. Vamos ter aqui a... Então, a Larissa é farmacêutica, empresária, professora universitária e muito mais. E muito mais isso. Né? Muito mais. Eu agora estou fazendo umas especializações de pele. Não para de estudar, de não sei o quê. Toda hora sempre vai. se aperfeiçoando. Quem está fazendo? Fazendo negócio agora que vai cuidar da pele, da camada da pele, da epidemia, não sei o quê. Rocha, o que o Rogério está querendo dizer é que ela fez uma pós-graduação em estética, tá? E ela já não é mais professora universitária, ela é professora de pós-graduação. Ela não dá mais aula para graduação, ela deu aula 9 anos e meio para a Escola de Medicina da PUC. Ela estudou em Portugal, né? Ela fez uma parte da especialização e do mestrado dela em Portugal, lá na Universidade de Lisboa, e ela trabalhou também no setor farmacêutico lá em Portugal. Ela trabalhava numa farmácia de manipulação em Cascais. Ali, inclusive, era uma empresa que era gerida, né, por um dos professores do mestrado dela. Que bacana. Mas legal, esse é o... Doutor Eduardo. Doutor Eduardo. Lá de Portugal. Lá de Portugal. A gente só está no começo aqui de tudo que vamos falar sobre o Gladson, porque a gente foi chamado para contar a história. E o Gladson tem muita coisa na história. Seja bem-vindo ao podcast onde você vai contar um pouco da sua história, Gladson. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rocha. Obrigado, Aládio, pelo convite. Então, vamos lá. Diga. Então, assim, eu queria saber... Primeiro, eu conheço um pouquinho da família. Tá. Né? Conheço a dona Anastácia, que foi professora, que hoje pratica yoga. Descobri esses dias aí que ela pratica yoga, vai para aula de yoga, excelente aluna. E assim, tem uma chácara lá, ela comanda tudo aquilo lá, o tufão, a Bia, é uma confusão lá. E ela está lá no meio, metida aquilo lá. E também tem o seu Veríssimo. Carinhosamente chamado por mim de Cotonete.
Cotonete? É, porque a gente olha de longe, assim, naquela cabecinha branca, andando pra lá, pra cá, fazendo... não para, cara, não para, não Você para. tá vendo como é que é, Rocha? Não para. Intimidade. Pois é. O cara vai lá, Já dá até apelido. faz uma prévia, conhece, para conhecer a família, para fazer o briefing aqui, para entrevista. Em 10 minutos já, de apelido pra não, todo já mundo. virou, já virou cotonete. Não, já é. Mas daí a gente chega lá, tem café, Aham. bolo. Mesmo assim. Mesmo assim, Mesmo tem assim. bolo, entendeu? Ele gosta da gente, abraça. Então, isso é- a gente se sente da família, né? É. Não, e acham que o Rogério é legal ainda. Não, assim. eles gostam. Esse aqui é o negócio. Então, assim, ó, a tua família tá lá em Araucária há mais de 150 anos. É. Você é curitibano, nasceu aqui Nasci em Curitiba, mas nasci a em tua Curitiba. família... A minha família, ela veio na primeira leva. A imigração polonesa, ela começou em torno de 1867. E veio os tataravós, esse eu não tenho o nome, mas eu tenho o nome dos bisavós, que a gente chamava, e era meu bisavô, eu tive a felicidade de conhecer, ele faleceu com avançadíssima idade, e a gente chamava ele de vô Manteco, e tinha a avó Stanislava, Isso que é eram, legal, né? que eram os meus bisavós. Aí, do lado da minha mãe, né, o vô João, a avó Emília, tá? E aí, do lado do meu pai, aí é uma curiosidade, porque o meu avô paterno, o professor Zdzisław Zawadzki, né, do Colégio Estadual do Paraná, ele é nascido na Polônia. Tá? Então, eles vieram para cá, o meu avô Zdzisław e a minha avó Josefa, eles vieram para o Brasil fugidos da Segunda Guerra Mundial. A família do meu pai, alguns eram militares, né? Ali do exército polonês, e eu tinha um tio bisavô, desculpe, que era major do exército polonês, e aí quando houve a invasão da Alemanha ali na Segunda Guerra, infelizmente vieram a falecer logo no começo da guerra. Tem algumas investigações em andamento, em curso, mas me parece que foi no massacre da floresta lá de Katlinka, que eles eram do alto comando do exército polonês. O meu avô e a minha avó, eles vieram de navio, na época para o Brasil. Na verdade, a minha avó ela veio para a Argentina. Ela vinha para Buenos Aires e aí houve um torpedeamento na costa brasileira e o navio acabou aportando em Paranaguá. E aí a minha avó acabou vindo para Curitiba e ela ficou ali no centro, perto daquele prédio que era a antiga Telepar, né, a sede da Embratel, ali naquela parte, ali naquele alto, ali na frente do reservatório, né, da Sanepar. E aí a minha avó ficou hospedada ali, ela fazia bordados, né, para a Cúria Metropolitana, para a Catedral, porque a minha avó ela tinha uma habilidade única, que ela sabia bordar com fios de ouro. E as pessoas, para elas poderem bordar com o fio de ouro, elas têm que ter o suor da pessoa, ela não pode pretejar o fio. Então, a pessoa, além de ter a habilidade de fazer a costura, ela tem que ter uma condição que o seu suor não dê reação não dê ouro. reação química com o fio. Então, ela fazia aqueles bordados, daquelas toalhas muito bonitas, né, que ficam lá nos altares das igrejas, e aquelas batinas, batas dos padres e tudo mais. Então, era uma habilidade única dela. E sobre, assim, eu fui lá em Araucária e seu pai me mostrou lá a casa do avô lá, que tem uma biblioteca, tem um monte de coisa legal, assim, de conhecer, de ver, que é vamos dizer assim, um museu, uma biblioteca de muitas coisas lá, né? Aquilo ali já dá mais uma história ali. Ali é uma casa, na entrada de Araucária existe uma subestação da Copel. E ali é a Avenida Vital Brasil. E ali é um casarão, mas o meu avô, quando ele se casou com a minha avó, eles foram residir em Marechal Malé, no interior do Paraná. E lá eles abriram uma escola, chamava-se Colégio de Ginásio. E aí, na época, se eu não me engano, o governador era o Moisés Lupion, e aí o meu avô ficou como diretor, abriu esse colégio de ginásio, ficou como diretor um tempo, e aí veio para Araucária, onde nesse casarão ele abriu a primeira escola de ginásio de Araucária. Era um ensino de 5ª a 8ª série, eles tinham também uma parte de 2º grau, e ali, nessa escola, nesse prédio, foi também a primeira escola técnica que existiu em Araucária. Não sei se não foi uma das primeiras do Paraná, porque aí o que o meu avô fez? Ele fez o curso, né, para os jovens, né, que era esse colégio de ginásio que se chamava à época, né, que era o curso normal, e a minha avó colocou a primeira escola técnica, que se chamava Escola Técnica Juta. O que a minha avó ensinava? Corte, costura, prendas domésticas.
Que bacana. Tá? Então, o Rogério viu lá nessa visita, tem muito acervo lá preservado e essa biblioteca que o Rogério comenta, hoje a gente está preservando nesse casarão, tem mais de 5.000 volumes lá. São livros, então, que são do meu tio-avô, tá? Que era lá de Marechal Malé também, que morava junto com o meu avô. São o acervo também do meu avô, Zdzisław Zawadzki, do poeta Tadeusz Milan Grzebski e também do Roman Warowicz, tá? Que era o pai do ex-prefeito de Araucária, Rizio Warowicz. A gente está recuperando uma parte do acervo dele, que hoje está no Instituto de Terras, Cartografia e Floresta. Nós não sabemos porquê, mas acabou indo para lá uma parte desse acervo. Esse poeta que você está comentando, o Tadeusz Milan, ele era também um imigrante polonês, ele se estabeleceu primeiramente aqui na colônia Afonso Pena, em São José dos Pinhais, só que ele morava sozinho. Ele era, digamos assim, o que se chamava na época um ermitão. E ele, por morar sozinho, ele foi atacado por bandidos na casa dele. Tá? E aí, quando ele foi atacado por bandidos, ele passou um tempo na casa dos meus avós em Araucária, sendo cuidado por eles. E voltou para a casa dele na colônia Afonso Pena. E aí ele foi atacado novamente. E aí ele abandonou essa propriedade dele aqui na colônia Afonso Pena e foi morar com os meus avós nesse casarão em Araucária. E morou lá por 13 anos, chegando a falecer, e hoje ele está enterrado no jazigo da família. E é muito interessante porque ele é um poeta que é desconhecido dos paranaenses, mas ele é muito valorizado na Polônia, na sua terra natal, porque ele foi o primeiro imigrante polonês que publicou um livro de poesias fora da Polônia. Em português. Fora da Polônia, em português. E ele fez isso aqui no Brasil. Inclusive, veio uma missão da TV estatal polonesa. Eles vieram... Teu pai falou sobre isso aí. Exatamente. Eles vieram gravar aqui um programa todo sobre a história do Tadeusz Milan. Aí o meu pai deu uma entrevista, contou... Porque parece que eles descobriram lá que tinha aqui. Aí entraram em contato com a universidade daqui. Exato, com a Universidade Federal do Paraná. Falou da Braspol, que é onde, né, a referência de polonês aqui, e a Braspol, parece que tem sim. Aí indicou o pai dele. E aí tinha todo um histórico lá dessa pessoa, e os pesquisadores vieram e se emocionaram. Né, um cara lá direto lá da Polônia veio, o cara se emocionou lendo. Foi o pessoal da Universidade da Universidade de Cracóvia, se eu não me engano, veio o pesquisador-chefe, veio o pessoal da TV estatal e veio a pesquisadora, a doutora Semita, aqui da Universidade Federal do Paraná. Ela era daqui. Aí ela decidiu até fazer um doutorado, um negócio que ela fazendo um doutorado. Fez em cima disso, desse tema. Um negócio assim que a gente é de história mesmo. Isso história é relevante. Né? Isso é relevante. Então, você veja, é um poeta relevante, paranaense, imigrante polonês, viveu aqui no Paraná, viveu aqui em Curitiba, viveu em Araucária, viveu com a família por 13 anos, era desconhecido, o pessoal resgatou a história dele na Polônia, vieram procurar aqui, a universidade encontrou, a doutora está fazendo uma tese, acho que fez o mestrado, já fez o doutorado em cima disso também. E aí, por consequência disso, o que eles descobriram? Foram descobrindo toda a literatura, não só um livro de poesias, mas mais material que esse poeta deixou, né, o Tadeu. E aí descobriram também que o meu avô foi o responsável por fazer, em colaboração com o Tadeusz Milan, toda a tradução do polonês para o português e ajudar na edição desse material. E, em consequência disso, também o meu avô se interessou pela literatura, pela gramática, e aí o meu avô publicou 2 livros. E o interessante é que um desses livros é a primeira gramática latim polonês, português, que foi publicada no Brasil. No Brasil. Isso lá nos anos 80. Tá? É um livro dessa idade. O poeta está, inclusive, ele está enterrado num túmulo da família. No jazigo da família. Está no jazigo da família. Que bacana. É uma história muito bonita. Não, assim, se for puxar as histórias aí, as raízes que você tem ali, vai emendando, né? Mas deixa eu falar também sobre a parte do atleta que a gente comentou lá no começo. Você falou que é um atleta... Ex-atleta em atividade. Ex-atleta em atividade. Nadador de alta performance. Foi nadador de alta performance? Foi. Uau. Campeão latino-americano dos 100 metros borboleta.
recordista sul-americano de 200 metros borboleta e 400 metros medley. Só prova fácil, né? Só provinha tranquila que dá pra fazer sem aquecimento. Não precisa nem aquecer pra fazer Cai na nada. água e vai. Cai e faz. E quem nadar também, nadar é só jogar na água ainda. Não é tão fácil nadar, uma coisa tão passadinho, fácil. chega lá. Tranquilo. Eu nunca fiz isso. Top 10, né, da Federação Internacional de Natação, da FINA, né? Da FINA. Campeão brasileiro mais de 10 vezes. Eu acho que mais de 20, viu, Rocha? Meu Deus. Numa época, eu parei de contar ali. Eu só comecei a... É o mais de 10 vezes, pode ser. Não, a dona Anastácia me mostrou. Tem um quarto lá na chácara dela, que a gente vai lá. Aqui é o quarto do Gledson. Só com os troféus. aquela coisa Os assim. troféus. Troféu é aquela pilha de medalha, assim, cara. Parede de medalha. É impressionante. É impressionante. É que aí o Rogério se assustou, porque a minha mãe ela fez um quadro, né? E ela começou a grudar medalha. Aí chegou uma época que acabou o espaço no Não quadro. tinha mais espaço. Aí ela pegou o Rogério, nossa, mas quanta medalha? Não, mas pera um pouquinho que tem mais. Ela começou a tirar a caixa dos armários. Sim. Aí ele se assustou. Porque o quadro já estava... Já estava lotado, já era muito. Já era Aí ele se muito. assustou. Aí quando começou a tirar da caixa, aí ele... dá para vender por peso. Né? Se animou, né? Não, e daí uma coisa que é interessante sobre tudo isso, né? Porque isso aqui é a história do Gledson, né? Mas que ele hoje ainda preserva o hábito, é viciado ainda na natação, vamos dizer assim. Ele não abre diariamente mão do treino. Deixa eu contar uma história aqui, então. A natação, isso é interessante para os jovens hoje, né? Eu brinquei com o Rocha, que eu sou um ex-atleta em atividade. Eu vou fazer 52 anos de idade, agora no comecinho de setembro. Mas eu comecei a nadar por quê? Porque eu tinha muito problema de saúde, e ali na faixa dos 7, 8 anos de idade, meus pais me encaminharam para o judô na época, e eu tentei fazer judô, mas eu era muito pequenininho, muito franzino, e na época não tinha, digamos assim, turmas específicas para um menino como eu, que era muito pequeno. Então eram meninos ali de 12, 13, 15 anos de idade. Bem maiores, né? Exatamente, eu era muito pequenininho. E aí eu tinha, assim, digamos assim, eu tinha um pouquinho de bronquite, ficava bastante doente, bastante resfriado, meus pais estavam preocupados com o meu desenvolvimento, e aí o pediatra, o Dr. Renato, ele recomendou, não, tenta um esporte aeróbico, alguma coisa, e eles falaram assim, você tem jeito aí para uma ginástica olímpica, ou então você podia fazer algum esporte de uma natação, atletismo, alguma coisa assim. Acabei indo nadar, Escola de Natação Amaral. Amaral, famosíssimo. Ali nas Mercês, Sim, sim. do professor Célio Amaral. E na época a escola estava abrindo, a escola abriu em agosto de 79, eu entrei lá em outubro de 79. É um dos primeiros alunos. Os primeiros alunos. O professor Célio Amaral, inclusive, digamos assim, ele foi um segundo pai para mim. Foi ele que me encaminhou em toda essa carreira, foi meu padrinho de casamento com a Larissa. E a gente desenvolveu O pai assim... da vida esportiva. Exatamente. A gente pai da vida desenvolveu um esportiva. relacionamento, uma afinidade assim. Ele me apadrinhou e me encaminhou. Se não fosse por ele, eu não teria chegado assim, eu não teria tido as conquistas e não teria trilhado os caminhos sem esse apadrinhamento dele. Mas o interessante foi o seguinte, Rocha. Eu comecei ali então com 8 anos de idade, aí com 11 anos, eles na escola vendo o meu potencial. Deixa eu só fazer um parênteses. Quando a gente fala no atletismo especificamente, né, no esporte, o apadrinhamento não é que o cara te dá um jeito para você chegar. Ele te empurra para você treinar Ele é um mais. motivador, não é isso? É um Ele põe pra mentor. trabalhar. É um mentor. É. Vamos trocar o termo. Direcionamento. O Direcionamento. mentor. Ele me deu esse Ele direcionamento. vê a capacidade do atleta e desenvolve aquela capacidade, ajuda no desenvolvimento daquilo. Exatamente. Né? Exatamente. Porque às vezes o cara pode... padrinhamento é o cara que facilita. Não. Não é. Não. No esporte não tem essa facilidade. Não, ele foi o mentor. Ele Você se interessou, tem ele viu o meu potencial, como ele viu de diversos outros meninos, e ele sempre procurou encaminhar. Eu nadava 2 vezes por semana. Aí ele chegou assim para mim, olha, nade 3. Daqui a pouco eu estava com 11 anos de idade, abriu uma possibilidade, olha, venha nadar num outro horário, que tem uma turma um pouquinho mais forte. Com 13 anos abriu uma equipe ali na escola, eles abriram uma equipe e aí foi uma situação engraçada, porque era uma equipe para 8 atletas, porque os revezamentos de natação são 4 atletas. Certo. E aí ele vendo o meu potencial, e eu tinha um professor na época, que era o professor Luiz Henrique da Cunha Teles, o Gariba. Aí o Gariba pegou e, digamos assim, ele lutou por mim. Ele falou, não, esse menino tem potencial, tem condição, dá uma chance para ele. Já e com aí, 13 anos. Já com 13 anos. E eles abriram uma 9ª vaga para mim. Ah. Só que eu não tinha espaço no revezamento, Rocha.
Então, como é que era a Porque coisa? Rogério? era par, né? Era 4 e 4. 4 4. Equipe A e equipe B. Sim. Então, para eu ter um lugar no revezamento, eu tinha que ganhar de alguém. Sim. Então, era... Assim, Já tinha uma competição interna. já né? tinha uma competição interna. Então, assim, eu cheguei depois, era o 9º, e eu sempre estava tirando o lugar de alguém. Então, não foi muito fácil. Mas é uma história bonita, por quê? Porque aí, com 13 anos de idade, eu participei do meu primeiro campeonato estadual. E eu cheguei em último lugar. Tá, pessoal? Último lugar. No outro ano, com 14 anos, eu cheguei em 6º lugar. Eu peguei final no Campeonato Estadual de Natação, 200 metros costas. De quantas em último lugar, de quantas pessoas? Tinha mais ou menos uns 40, 50 atletas 40. naquela época. Próximo ano, 14 anos, 6º lugar. 6º lugar eu peguei final, De né? uns 40 também. Mesma coisa, sempre Tá. 40, 50, 60 atletas por prova, né? Já foi Aí, subindo. Já fui subindo. No outro ano eu consegui me classifiquei para a final, são 8 atletas, Sim. fiquei em 6º lugar. Sexto, E né? com 15 anos de idade eu fui campeão estadual. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Uau. E aí a coisa foi indo. Aí depois você vai. Aí em outras provas também não. E é engraçado, porque o atleta, quando você é jovem, primeiramente era 200 metros costas que eu nadava. Nadava provas de 1.500, nadava prova de 800, prova de 400 metros livre. E aí você vai mudando, você vai se desenvolvendo, o teu corpo ele vai mudando. E aí você vai trocando de prova. E aí um dia aconteceu uma coisa muito engraçada, que faltou um atleta. E quando um atleta faltava e não nadava a sua prova, o clube tinha que pagar a multa. E aí o treinador pediu para eu nadar. Você nada para mim o sem borboleta aqui? E era o campeonato estadual do Paraná, lá no Clube do Golfinho, no alto, lá perto da Cruz do Pilarzinho. E aí eu cheguei assim pro treinador e falei, mas poxa, eu vou nadar o Costas, tá? Ele, não, tem bastante intervalo, nada o sem borboleta para mim, só pra gente não... Era uma multa pesada, né? Nada o sem borboleta, sem compromisso nenhum. E eu fui lá e nadei o sem borboleta e eu ganhei o sem borboleta. Do nada. E aí o treinador chegou, o Célio, o Amaral chegaram assim, de onde você tirou isso? Eu falei, não sei. Sei que eu me tornei campeão estadual, ganhei o Costas também depois, e aí na sequência a coisa foi indo e virou o que virou. E a bronquite já foi Não, embora desde os 8 anos. A bronquite, aí eu já estava com uns 17, 18, 19 anos, a bronquite tinha ficado lá nos 13. Nos 13... Já não teve mais bronquite, não teve mais nada, eu já me desenvolvi. E aí, mais ou menos com 25 anos de idade, eu já estava disputando campeonatos brasileiros, campeonato sul-americano, e aí 97 e 98 foram os 2 melhores anos, né? Que são essas conquistas. Que aí em 97 e 98 eu fui top 10 da FINA, que é uma listagem que sai todo ano. Então eu estive entre os 10 melhores nadadores do mundo, né? Em 97 era o 8º, em 98 era o 7º, né? Nas minhas provas de borboleta. E aí fui campeão em 98, campeão latino-americano e recordista sul-americano de 2 provas. Gleison, deixa eu só fazer uma pergunta, voltando aos teus 13 anos. O que acontece na cabeça de um menino de 13 anos que fica em último lugar? Primeiro, eu não sei o que aconteceu exatamente, se teve algum tipo de bullying que o pessoal fez contra você, ou se o pessoal te incentivou. O que passou na tua cabeça? Eu não sirvo para isso, ou eu vou tentar melhorar isso? A gente sabe o que aconteceu, né? Mas o que passa na cabeça? Bom, aí tem todo um contexto, né? Então, assim, eu nasci em Curitiba, mas a minha família eu me criei na chácara lá, em Araucária. O que acontece? Eu era o polaco, eu era o batateiro, eu era o cara da roça. Então, assim, existia um bullying? Existia esse bullying. Não era muito aceito, porque eu era, digamos assim, o 9º elemento, né? E aí, quando eu ia para a competição, eu sempre estava tirando o lugar... Tirar a vaga de alguém. Estava tirando a vaga de alguém. Mas eu procurei, digamos assim, é um aspecto da minha personalidade pessoal de nunca desistir. Então, eu olhava aquilo, eu cheguei em último lugar, mas para mim aquilo era uma conquista. Por quê? Porque para você participar de um campeonato estadual de natação, existe um índice. E algumas semanas antes, o meu treinador me colocou numa competição, que era uma competição amistosa, porque ele acreditava que eu podia conquistar aquele índice.
E eu conquistei. E eu peguei o índice por centésimos. Acho que foram por 13 centésimos eu consegui alcançar aquele índice. Então, participar do campeonato estadual, para mim, já foi uma conquista. Já era uma conquista. Eu cheguei em último lugar. Nossa, mas Já era uma tava conquista. contente. Eu já estava contente. Exatamente. Eu participei. Eu já estava com aqueles caras que eu admirava. Então, quando eu cheguei lá em último lugar, eu estava num ambiente de competição onde eu via aqueles meninos, tinha o pessoal ali de 17, 18, 20 anos de idade, já tinham vários atletas famosos, que eram Renato Ramalho, participou da Olimpíada de 1988, atleta aqui do Clube Curitibano, hoje é um dos sócios proprietários lá da Gustavo Borges. Então, eram caras que eram ícones da natação para mim. E eu estava num ambiente onde eles estavam participando. Com 13 anos. Era uma conquista. Então, eu cheguei em último lugar? Cheguei, mas era uma conquista. Depois, com 14 em sexto lugar, Com a 15 mente já deu, cara, eu posso fazer isso. Com 15, campeão estadual. Uau. Mas aí tem uma história melhor ainda, já que vocês querem falar de natação. Vamos lá. 2001. 2001, ano do Pan-Americano de Santo Domingo. E o Gledson estava ali, já tinha tempo, já tinha índice, estava já quase pré-convocado para o Pan-Americano de Santo Domingo. Treinando, mantendo seu treinamento, já estava com tempo, já tinha feito o índice olímpico 2 vezes, eu precisava fazer o quê? Eu precisava ir para o Pan-Americano de Santo Domingo e ratificar esse índice dentro de uma competição internacional válida. 6 semanas antes desse Pan-Americano, eu sofro um acidente de carro. Gravíssimo. Ali na BR, na altura do Xaxim, existia ali na época a Cotrasa, tinha aquela churrascaria Mate Amargo. Um domingo, dia 2 de junho de 2001, dia de jogo do Brasil com a Venezuela, acho que eram eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Pô, achei um cara que guarda as datas também. Não é só eu, O não. Rocha é campeão nisso, cara. O que o cara... E esse cara marcou essa data na minha vida, né? Era um domingo à tarde, eu estava na empresa, estava trabalhando, fechando os relatórios, e aí eu estava assistindo o jogo, e aí eu vi o jogo acabar e eu pensei assim, vou esperar pelo menos 1 hora, 1h30 para ir embora para casa, porque dá tempo de todo mundo, aquela loucurada de final de jogo, né? Todo mundo ir embora para casa. E eu fui indo, depois de 1h30, deve estar tranquilo o trânsito, eu acho que eu achei o último maluco que tinha no caminho. O cara entrou na contramão na BR, bateu no meu carro capotou, virou, caí em cima do canteiro. E o cara fugiu. O que aconteceu? Eu sofri uma L6 de ombro. Para quem é pessoal da área médica, área de saúde, L6, eu rompi todos os ligamentos, rompi tudo aqui do meu ombro esquerdo. Eu fiquei com o meu braço pendurado. Pendurado. Literalmente. Fui para o hospital, e aí 6h30 da manhã, isso já era umas 8h30, 9 horas da noite, 6h30 da manhã eu estava na cirurgia, passei a noite em observação, 6h30 da manhã eu estava na cirurgia, que o médico que foi me operar, ele era um médico da área esportiva, tá? E aí eles me reconheceram no hospital. E aí quando eles foram me dar anestesia, eu falei para ele, olha, eu quero voltar a nadar. Ele olhou para mim e falou, você está brincando? Eu falei, eu quero voltar a nadar. Ele falou, relaxa, me deram anestesia. E eu não apagava com anestesia. E aí eu falei para ele, mais uma vez, eu quero voltar a competir. E eu agarrei no braço dele. Aí ele me olhou, a equipe olhou para ele e falou, tá, eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu não te garanto, mas eu vou fazer o melhor que eu puder. Aí você relaxou e apagou. Relaxei. Não, mas eles me deram mais uma anestesia, mais um tubo. Foram 2 tubos de anestesia. 11h30 de cirurgia, voltei para o quarto. Foram colocados 2 pinos de 23 centímetros. Esses pinos eles vinham para fora aqui do meu ombro, ficavam para fora da pele. Eu fiquei 1 ano e meio andando com esses pinos. E um parafuso, mais ou menos de uns 12, 13 centímetros, um parafuso de titânio, prendendo tudo aqui. Eu fiquei andando com tudo isso 1 ano e meio. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, dessa cirurgia, dessa primeira, eu tirei esses 2 pinos, né? Uma outra cirurgia, e aí eu tentei voltar a nadar, só que aí o parafuso limitava o movimento. Tá? Então, você veja, isso foi em junho... A rotação ficava limitada, né? Ficava limitada por causa do parafuso. Certo. Isso foi o acidente 2 de junho de 2001.
A gente está falando aí já de 2004, que eu tirei os pinos, final de 2004. 2005 eu tentei voltar a nadar, não dava. Voltei a nadar em 2006, em novembro de 2006. Que aí eu já fui fazendo muita fisioterapia, muita coisa. Voltei a nadar, então, novembro de 2006. 5 anos. 5 anos passados. Passei o ano de 2007 nadando, mas aí eu fiz o quê? Eu comecei, então, ali em outubro, novembro de 2006, comecei em 2007 e eu pedi para o médico. Falei, tira o parafuso. Aí ele falou assim para mim, tudo bem, eu tiro. Mas aí você nunca mais vai poder deixar de nadar, de fazer exercício. Não vai poder deixar de nadar. Exatamente, porque senão você vai ter um problema que pode dar retração e você pode ter problema de movimento, de musculatura, de tudo. Então, Rogério, é por isso que é praticamente aquela religião de se manter em atividade e de fazer a musculação direto. E é um treino intenso, né? Você falou para mim que até hoje? Como se fosse... Como se fosse para competir até hoje. A mesma série, o mesmo aquecimento, o mesmo... Mas é um pouquinho menos. Mas, sim, claro. Mas o bonito da história... Até porque agora já tem mais de meio século, né? Mas estou bem conservadinho, Mas deixa... Essa história é bonita, principalmente para os jovens. Você não vai deixar? Você não vai me deixar? Vou deixar. Você vai deixar, então? Mas eu tenho que abrir um parênteses. Essa CUTS, tudo, não é culpa dele. Isso é a Larissa. Por quê? Porque ela vai no curso, faz o curso, faz a graduação e daí testa nele. Se der certo, ela aprendeu, entendeu? Entendi. Por isso. Então tá dando certo. Tá dando certo. Em minha defesa, eu vou dizer que a Larissa não tem um rato de laboratório, ela tem um gato. Em minha defesa, ela tem um gato de laboratório. Muito bom, muito bom. Gostou, né? Gostei. Boa. Vai lá. Então, gente, aí deixa eu retomar. O que aconteceu? Aí, 2006, ali no finalzinho do ano, tentei voltar a nadar, o parafuso limitava o movimento. Comecinho de 2007, tirei o parafuso. E aí, o professor Célio Amaral, eu estava nadando numa escola de natação, meio escondidinho aqui no Cristo Rei, no Alto da 15, tinha uma piscina de 20 metros. Por quê? Porque eu não me sentia bem. Eu já tinha sido um grande campeão, um grande nadador, então assim, eu me sentia mal de estar naquela condição. E o professor Célio Amaral um dia, não as coincidências do destino, né? O pai sempre olha por nós. Estou entrando no material de construção ali na Cassol, na frente da rodoferroviária. Aí o professor Célio assim, bate no meu ombro, falei, mas muito bom te encontrar. Me contaram que o senhor está nadando escondido numa piscininha por aí. Aí eu, pois é, e tal. Tentei me justificar, ele só olhou para mim e falou, segunda-feira lá na escola, tá? Lá na Amaral. Lá na Amaral. Mas, segunda-feira lá na escola. Mas segunda-feira lá na escola. Eu falei, tá bom, Sérgio. Segunda-feira, fevereiro de 2007, estou ali na escola. Comecei a nadar e ele, vai treinar. Eu falei, não estou em condição. Ele, vai treinar, treina com a equipe. Foi. 2008, você vai nadar o campeonato estadual. Eu falei, mas Célio, eu já estou com 35 anos, vou fazer 36 anos. Vai nadar o campeonato estadual. Resumindo, Rocha, 4 etapas. Londrina, Curitiba, Maringá, Foz do Iguaçu. Você, como atleta, você tinha direito a nadar 2 provas por etapa. Eram 4 etapas, 8 provas. E os revezamentos. Então, eu nadei as 4 etapas, nadei 8 provas. Eu nadei essas 8 provas, eu ganhei as 8 provas, todas elas durante o ano. Bati 2 recordes estaduais com 36 anos de idade e me aposentei. Com 36? Com 36. Uma retomada para fechar com chave de ouro. Para fechar com chave de ouro. Para não ficar com a cabeça ruim, né? Mas ainda nada... Nada. Né? Nada. Um pouco menos de intensidade no treinamento. No treinamento, na quantidade. Sim, não, mas eu tenho uma digamos rotina, assim, né? eu tenho uma condição muito boa. Tanto que quando eu tenho oportunidade, o Célio me permite, eu tenho uma flexibilidade de horário, tenho os meninos lá, 4:30 da tarde, 5 e pouco da tarde, eu procuro nadar com os meninos da equipe de natação, que tem 17, 18, 20 anos, né? Então isso acaba sendo motivador para eles e para mim também, com certeza, né? Com certeza. Ó, falar a verdade, sim. Se quiser uma palestra sobre isso, ele pode ir aí na sua empresa, motivar, ele pode ir aí na sua escola, motivação, na universidade, superação. E é só bater um WhatsApp lá para ele, combinar um horário que é bem corrido, mas ele consegue, porque ele não precisa fazer script. Ele vai contar da história dele e poder motivar o seu pessoal aí. Então, sim ou não?
Sim. Aí, ó, tá à disposição. Nunca desista, nunca deixe de Isso aí. acreditar nos teus sonhos. Porque pra gente aqui já foi um papo de motivação. Eu já me senti Eu motivado. tô até querendo ir nadar. Já está querendo nadar. Tô já procurando já. Nem que seja, como é que é? Não é natação, é aquela outra lá que tem. Que é água quentinha, assim, que a gente hidromassagem? Hidromassagem. Não, não, ele quer fazer hidroginástica. Hidroginástica. Não é hidromassagem, ele quer fazer Hidroginástica. Hidroginástica. Quer ficar boiandinho de barriga pra cima. Vai aquele negocinho no Sabe pulo, o que é engraçado, Rocha? Ele foi fazer essa preparação aí da entrevista e tal, aí ele, esse cara não nada, né? Aí eu falei pra ele, então tá bom, então você vem, vem esse horário. Eu falei, onde é que você tá indo? Eu falei, tô indo lá nadar. Traz a câmera. Traz a câmera. Aí ele pegou, sentou na arquibancada e eu falei, pra você agora, Rogério, piscina de 25 metros, né? Aí você pega, dá o deslize ali em Ele ficou borboleta. de moleza lá um tempão. Aí depois que passou essa moleza, ele falou assim, agora eu vou fazer o treino. Eu falei, bom, até agora, eu tava cansado. Só do de cara ver. fazer, ir, mergulhar, fazer, voltar, esticar, pôr peso para não sei o quê. Eu já estava cansado. Eu falei, posso ir embora? Não, agora que eu vou fazer. Peraí, calma que eu vou fazer. Tava só aquecendo. Já vamos Tava para frente aquecendo. agora. É uma hora de treino normalmente, né? A gente mantém é metade do volume, né? Que a gente costumava fazer. Mantém essa metade e tá bem preparado. E aí complementa com um pouco de musculação. A gente nada de segunda a sexta e faz musculação de segunda a sábado. Fica bem. Eu fiquei motivado a ser campeão nacional de hidroginástica agora. Fiquei motivado. Bom, tá melhor que o Rogério, que ele quer de hidromassagem, né? Você vai ser pelo menos de hidroginástica. Eu falei, você ia falar isso, cara. te joguei na água. Você tá vendo, Aládio? Ó, Aládio, nós trocadilho. vamos ter um campeão nacional de hidromassagem e um de hidroginástica, pelo menos. Não, mas ano, acho que passado, retrasado, uma coisa assim. Pra você era bom por causa da tua coluna, hein, Gledson? Pra ele Ajude o amigo ele é bom, aqui. sim. Eu já tentei, viu? Hidromassagem? Eu já tentei. Hidromassagem? Não, mano, tô falando sério, por causa da tua coluna. Não, mas a natação para ele Sim. seria muito bom, porque ele tem o problema que vai comprimindo, né? Exatamente. A degradação dos discos ali de cartilagem e tudo mais, então com a idade vai pressionando isso. Então a natação, o que acontece? Ela distende e aí você faz o exercício, você fortalece toda a musculatura periférica e você isso. protege todas as suas Fortalecer a articulações. musculatura ajuda na... Exatamente. Vamos conseguir um patrocínio Pensa pra aí, nós pensa aí. fazer um... Eu vou lá com o professor Gledson, me joga na água lá. Primeiro de tudo, tem que me ensinar a nadar. Você não sabe nadar. Capaz, nunca precisei. Para que eu vou nadar? O cara é campeão de natação. Eu, para quê? Gledson, ajude o nosso amigo. Vamos. Não tem paciência. Não tem Viu? paciência. Leve ele na piscina, segura ele bem. Joga lá. Segura bate ele. pra cima. Bom, Bate Rocha, pra cima, bate a Bom, perninha. Rocha, a gente vai fazer assim, ó, Rocha. Eu levo ele, a gente vai fazer 5 aulas experimentais. Você fica na arquibancada, Tá bom, tá? eu vou. Aí a gente faz assim, das duas uma. Ou ele aprende, ou então eu vou olhar para arquibancada. Se você fizer assim, eu afogo, tá? Tá bom. Solta. Aí Solta sim, e sai de costas. já me interessei. Agora, Gledson, já valeu. É sério? É sério, fechou? Rogério, fechou? Vambora. Vamos fazer? Vamos. Ah, cara. E aí depois a gente faz a palestra motivacional. Ele também vai fazer cara, palestra. Essa palestra motivacional dá Aliás, um conteúdo. na sua palestra, ele pode ser um exemplo. testemunhar, um case. O case, Verdade. case de sucesso. Case de sucesso. Meio século, peguei o cara, transformei num atleta. Transformei tá competindo com os caras de campeão. 80. O cara... Ó, eu só vou esclarecer, tá? É por categoria, tal, a cada 5 anos muda, tá? 80 anos tô lá, eu então tá bom. nadando peixinho com os Batendo velhinhos. perninha lá, já tá bom. Bora. Gente, mas a gente tem, assim, ó, de verdade, achei um papo muito Cara, bom. eu tô isso que super você falou, motivado com essa conversa. porque não é assim, é de cabeça, é para tudo, é para a vida. O que você falou aí é para a vida. É você não desistir. Eu sofri um acidente. Eu estava prestes a nadar um Pan-Americano, prestes a ratificar um índice olímpico. Acabou. Num Só acidente que de carro, tem- e, ó, acabou tudo. um detalhe- E aí, para você chegar em 2008, praticamente 7 anos depois, voltar a participar de uma competição 35 anos, vocês sabem, para atleta de natação, para atletismo, é velho já. O cara já está fora de idade. Não, e assim, uma coisa que a gente tem que colocar aqui é que você continuou estudando, se graduou e tudo é um paralelo. Ah, né? sim, a gente quer saber mais. Dane-se o resto. A gente quer saber mais. Hoje você é formado, Vamos hoje lá. você... Né? E assim, dentre tantas coisas assim, eu sempre fico pensando aqui quando vejo essas coisas, né? Aí ele foi fazer Escola Superior de Guerra. Pois é. Daí eu fiquei pensando assim, o que um cara vai fazer depois de tantos anos? O cara vai para a guerra agora, né?
Daí vai ter que explicar isso pra gente. Não, já formado em administração tudo, financeira, tudo. já formado em direito. Empresário, Empresário. empreendedor, tudo certo na vida. O cara... Ah, não, daí eu fui fazer escola superior. Pra quê? Mas como é que é essa história? conta aí pra Agora eu gente quero agora. saber, Gleice. Bom, isso aí é uma construção. Vamos lá. Uhum. O que é a Escola Superior de Guerra? É a escola que forma os oficiais graduados de alta patente das Forças Armadas Nacionais, não só do Exército, mas também da Marinha e da Aeronáutica. Tá? A sede dela ela fica lá na Urca, no Rio de Janeiro, e ela promove anualmente cursos. Então, existem as delegacias estaduais e ela promove cursos. Então, por exemplo, o nosso curso foi o ano passado, aqui no Colégio Militar, aqui no Tarumã mesmo, Sim. aqui perto, e foi o 47º CEP, Curso de Estudos e Políticas Estratégicas. Tá? Esse sistema é ESG, Escola Superior de Guerra, /ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Então, ela não é só para os oficiais das Forças Armadas. Sim, são para os ex-oficiais também. Sim. E para civis convidados. Tá? E você foi NPOR ou Não, civil? não. Eu fui como civil. Como civil. Entendi, Convidado. entendi. Tá? Eu fui como civil convidado. Que é NPOR, que agora eu boiei. Núcleo Preparatório de Oficiais Oficiais para a da Reserva. Muita coisa, hein, Baixinho? Muito bem. Ex-militar. Ex-milico. Isso aí. Tá? Então, eu fui como civil convidado, eu fiz isso no ano de 2023, tá? Foi no segundo semestre, então eles fizeram esse 47º CEP, e é um curso muito interessante. Eu fui convidado, aí entra também a questão da ABFIP, né? Da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, que é a associação que representa os boinas azuis em todo o território nacional. Ela é presidida pelo Coronel Walter, que a sede é lá em São Paulo, e existe uma delegacia regional no Paraná. Eu sou cônsul do Paraná, da ABFIP, eu represento então essa associação, essa instituição no estado do Paraná. Tá? Pela representação, pela instituição, a gente é convidado para os desfiles de 7 de setembro, para algumas outras ocasiões. O pessoal das Forças Armadas, das Forças Internacionais de Paz, os Boinas Azuis, eles me convidaram para desfilar no destacamento deles. E aí, na frente do destacamento, vai aquele jipe branco, né? Sim. Representativo de que eles têm, das missões dele de paz, que eles fazem em conjunto com a ONU, né? Com a ONU, Todo aquele histórico gigante da instituição. E eles me colocaram em cima do jipe para desfilar, junto com um dos mais antigos boinas azuis que ainda estão vivos. Então, esse senhor desfilou comigo no jipe, tá? Eu fui com ele ali em cima e todo o batalhão dos boinas azuis atrás, no desfile de 7 de setembro. É uma honraria, né? Sim. Por quê? Palavras deles. Você representa os princípios e os valores que nós defendemos e queremos que você vá junto com um ex-combatente nosso em cima desse jipe, desse veículo, no desfile de 7 de setembro. Para mim foi uma grande honra. 2023. 2022. 2022. Em 2023 eu desfilei também. E eu preferi ir atrás com a turma, Sim. porque aí a gente montou, até ficou muito bacana, foi o pessoal das Forças de Paz, e atrás a gente veio com o destacamento da Escola Superior de Guerra, porque eu já estava cursando, então a gente montou. Eu fiquei dividido, né? Aí o pessoal pegou e entrou num acordo. Não, você vai desfilar, então você fica no meio. Vem os boinas azuis, e aí na sequência vem a Escola Superior de Guerra, e você vem portando a bandeira junto com os outros colegas da turma, no meio ali ficou participando dos dois batalhões, né, no desfile. Desfile, digamos assim, junto com os boinas azuis, mas também junto com o pessoal da ADESG, dos diplomados da Escola Superior de Guerra. Ficou umas imagens muito bonitas. Como filho de polonês, tem uma história dos seus avós aí e tal, seu pai envolvido na Braspol. A gente conversando lá, você me mostrou uma grande afetividade sobre isso, assim, uma certa emoção nesse assunto, né, da Braspol. Nós, como toda boa família de imigrantes, a gente tem diversas origens, né? Então eu tenho, por exemplo, tenho uma grande parte da família que é oriunda da etnia polonesa, mas eu também tenho uma avó que é austríaca, tenho uma... Como é que é o sobrenome? Eu gosto disso. Dessa minha bisavó, o sobrenome de solteira dela era Fugel. Fugel. Austríaca. Aí da minha... Nossa, você tem até um sotaque aí.
Faz tempo que eu não falo alemão. Ele é o poliglota, né? Não, ele é o poliglota. Eu sou um troglodita, rapaz. A minha bisavó materna, o sobrenome dela era Emília Wolski. E aí, depois de casada, Emília Bestia. Então, são sobrenomes poloneses. A minha avó materna, Józefa Greczewska. É um sobrenome, ela era judia grega. E é da família do meu pai, do meu avô paterno, Zawadzki. Aí a questão da Braspol vem dessa, digamos assim, dessa afetividade que a gente tem com a cultura polonesa. Sim. Então a gente sempre fez parte desses movimentos polônicos, assim ditos, né? E a Braspol, ela é a associação que congrega todos os imigrantes brasileiros de origem polonesa. Ela está presente em mais de 17 estados no Brasil. Ela tem mais de 300 núcleos espalhados pelo Brasil. Então você tem diversos núcleos aqui no estado do Paraná, tem núcleos em Santa Catarina, no interior, Nova Prata, no Rio Grande do Sul, você tem núcleos aí em Itaiópolis, você tem núcleos, por exemplo, na cidade de Serra, no Espírito Santo, você tem núcleos no Pará, no estado do Pará. Tem imigrantes poloneses? Tem imigrantes brasileiros poloneses lá também. Então essa associação, a sede nacional dela, ela é aqui em Curitiba. Quem criou a Braspol, digamos assim, quem fundou a Braspol é um ex-prefeito de Araucária, o Dr. Rizio Warowitz. Ele foi prefeito da cidade lá por 3 mandatos, o último ele terminou em 2001. Se eu não me engano, ele está, acho que com 89 anos, ainda está muito bem de saúde, que Deus o conserve assim por muito tempo. Mas hoje quem toca o dia a dia da entidade é a Maria de Lourdes, e aí é ela que está à frente da presidência nacional da Braspol, e a gente procura dar um apoio. Digamos assim, eu faço uma assessoria jurídica e a gente procura assessorar da melhor forma possível a presidência e a diretoria. O meu pai faz parte ainda do Conselho Fiscal Nacional. A população polonesa aqui no Paraná é representativa. Muito grande. É representativa. É bastante. É representativa. Fazem festas, procuram valorizar a cultura, homenagens, valorizar a cultura, valorizar a culinária, o conhecimento, a literatura. Tem muitas apresentações folclóricas. É realmente a preservação e resgate da cultura e das tradições polonesas. Vamos dar uma virada aqui no leme da viagem aqui para a gente partir para política agora. Opa, vamos lá. Vamos politicar agora. Vamos politicar. É assim, ó, o Gladson, em 2020, ele foi, por ter toda essa ligação com a Araucária, foi convidado a ser vice-prefeito em Araucária e competiu lá. O que aconteceu que você foi parar na política, Gladson? 2020, eu já queria ter me envolvido em 2016, na época do processo eleitoral aqui. Foi a primeira eleição do prefeito Rafael Greca aqui. Eu cheguei a me filiar no mesmo partido, que era o PMN. Passou mais um tempo, veio ali 2018, 2020, e a minha esposa Larissa perguntou, e aí, você não vai? Falei, olha, eu quero participar. E eu tentei, Rocha. Tentei de várias formas, conversei com vários partidos aqui na capital e não deu nada. E aí, o que eu fiz? Chegou na quinta-feira, o prazo se encerrava no sábado. Faz o que todo homem que realmente crê no Senhor faz, né? Ela, você não vai tentar? Eu falei, não. Eu vou descansar e vou deixar nas mãos dele. Isso era quinta-feira. Passou a quinta, passou a sexta-feira, chegou no sábado. Era 3h30 da tarde de sábado, o prazo se encerrava às 5 horas. Eu recebo uma ligação de um presidente de partido lá de Araucária. Dá para você vir aqui na minha casa? Você consegue chegar antes das 5? Eu falei, consigo. Saí aqui de Curitiba, fui lá para Araucária. Ele, vamos se filiar no partido? Eu falei, tá, vamos, mas o que é? Não, a gente tem um convite para você concorrer a vice-prefeito de Araucária. Uau. Até me emocionei. Ainda mais Araucária, né? Sim, eu olhei assim. Toda a história, nossa, eu falei. Todo envolvimento emocional. Sabe quando você sente, Rocha, que você sente assim que aquilo foi Deus que te colocou e vai lá, porque você deixou na minha mão, vai lá que está ali. E aí eu concorri, nós concorremos lá em Araucária e aí a gente ficou em segundo lugar. Perdemos para o prefeito à época que se reelegeu. Disso veio, lógico, uma mínima, mas a gente aparece para o mundo político, né? Claro. Mas aí veio, 2022, veio o convite para o Democracia Cristã, o pessoal para que eu me filiasse, não mais na municipal, para que eu me filiasse na estadual do Democracia Cristã, eles queriam que eu concorresse a deputado federal.
Aí tava lá o Emael, fui com a minha esposa, com a Larissa, lógico, o jingle Todo tocando mundo, o tempo todo mundo todo, conhece né? o jingle, né? Todo mundo conhece. E aí, esse aí, Um democrata cristão. Esse Estão aí. fazendo propaganda do cara aqui. Já estamos fazendo. Tá vendo? Aí. Que E jingle bom. aí a gente teve ali, tiramos aquela foto tradicional, né, com ele. E aí eu tive a oportunidade de conversar com o Emael. Ah, que E legal. aí ele gostou da conversa. Foram 10 minutos, não deu nem 10 minutos, e ele me fez um convite. Vai ter uma reunião para discutir plano de governo. Será que dá para você comparecer lá no diretório e tal? Fui lá no diretório, compareci na terça-feira. E aí tinha 8 pessoas só. O presidente estadual, o candidato a governador, eles estavam procurando um vice ainda na época. E aí tinha o pessoal ali de todo executivo, eles já tinham um esboço do plano de governo e eles tinham compartilhado comigo na convenção o esboço do plano de governo. E aí eles foram ali, foram para discutir. E eu acho que o pessoal que estava na reunião, eles não tinham lido aquilo. E aí chegou para mim e eles perguntaram, e aí, qual que é a sua opinião? E aí eu desandei, né? Você tinha lido, Eu estudado. tinha lido. Gente, economia isso, educação aquilo, saúde aquele outro, e não sei o que, o pessoal... Fez a lição de casa. Pessoal, muito obrigado. E tal. E aí eu fui embora. Chegou na quinta-feira, passados 2 dias, o pessoal pegou, me ligou e falou, olha, a gente precisa que você venha aqui no diretório. Falei, o que é? Não, a gente quer que você desista da candidatura a deputado federal. Eu falei, pronto, né? Fiz besteira, né? Falei demais que lá eu na fiz, reunião. né? O que eu fiz? Magoei alguém? Falei demais? O pessoal não gostou, né? Falei, tá, vou lá no diretório. Né? Cheguei lá no diretório, era 10h30 da manhã de quinta-feira, o pessoal, olha, a gente quer que você desista da candidatura a deputado federal, meu número era 2733. Mas a gente quer que você seja o nosso candidato a vice-governador. Aí, poxa, Vice-governador do estado do Paraná. Estado do Paraná. Uau. Eu falei, tinha concorrido ali em Araucária, vice-prefeito, para vice-governador, aquilo para mim, assim... Aí eu, pera um pouquinho, peguei e liguei pro meu pai, o seu Veríssimo, carinhosamente apelidado de Cotonete. Cotonete. Meu cotonete preferido. Aí... Não, mas cara, ele é top, que é isso. É bacana. Tem uma CB400 com quantos anos? 80? Não, ele tem uma CB 250. CB 250. Twister, Twister, motoqueiro com seus 80. Motoqueiro, 80, pega e fica bate rodando lá por por Araucária, entendeu? Isso. Então, Com 80 anos. você acha que não é... E assim, a cabeça, o raciocínio, uma atividade, cara. E não tem pra ele... Não, idade de 80, 80 é no Bora, documento. Severíssimo. 80 é no documento. Sim. Tá A com cabeça, 60. é. Não enxerga. Idade biológica é uma e... Cronológica é Cronológica uma. é outra. biológica Vive é outra. aprontando É. arte. E aí eu ligo pro meu pai e falo, pai, o pessoal aqui não quer mais que eu seja deputado federal. Aí meu pai assim, puxa, você veja, filho, que deputado chato, federal, né? campanha no estado inteiro, Poxa, complicado, se filho. foi... Aqui em Araucária é uma coisa, né? Não, tudo tranquilo e tal. Falei, não, pai, o pessoal quer que eu seja candidato a vice-governador. Ele, você tá brincando. Falei, não, pai, não, é sério? Falei, pai, é sério. Ah, tá, e aí? Falei, não sei, pai, tô te perguntando, né? E aí eu falei, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, bom, pai, vou assinar aqui e vou aceitar. Eu falei, tá, e como é que é? Bom, como é que é? É o seguinte, amanhã, sexta-feira, tá homologado. Resumo disso que no domingo estava o primeiro debate lá da Bandeirantes, né? Aquele primeiro debate tradicional. E estava lá o candidato a governador na época e eu já estava nos bastidores ali. Só podia entrar uma pessoa no estúdio, estava eu assessorando o candidato a governador. E do meu lado ali, todas aquelas figuras proeminentes da política paranaense. Então, aqui sim, para mim, foi uma grande surpresa, uma grande honra, uma grande satisfação pessoal e um grande aprendizado. Vamos juntos construir uma nova gestão. Eu sou o Gledson Zavadski, candidato a vice-governador. O Paraná tem pressa. Você é filho de educadores e tal, né? Então, contou já toda a tua história aí. O que você vê no cenário da educação hoje? Né? Qual a sua análise? Onde que você está vendo que está indo? Que mudou os moldes, mudou a tecnologia, mas a educação... Eu sempre penso isso. Na fotografia, mudou a tecnologia. No vídeo, mudou a tecnologia. Na música, mudou a tecnologia. Mas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, é a mesma coisa. Na fotografia muda a tecnologia, mas o olho é o O mesmo. olho, o olhar, a percepção. A percepção. Continua, né? E a gente vê na escola, escolas EAD, toda a tecnologia, mesmo em sala de aula, monitores, informação, chamadas, né? Lá por tudo eletrônico, tudo automatizado, maravilha. Mas o conteúdo, o ABC, Tá.
Para onde a gente está indo, né? Entendeu? Para onde a gente está indo Na educação. na educação? Aqui cabe uma grande reflexão. E aí que entra uma das nossas vontades de estar participando do processo político. Eu sou filho de professor, sou neto de professor, sou casado com uma professora, as tias da minha esposa são todas professoras. Então, eu sempre convivi nesse ambiente. Então, por essa vivência, digamos assim, você adquire uma certa expertise. E aí você, como cidadão e como você, digamos assim, postulante a um cargo político, você tem uma visão de todo o processo. O que você vê hoje na educação brasileira? Você já teve ali nos anos 60, nos anos 70, comecinho dos anos 80, uma educação pública de altíssima qualidade, que vinha desde a época, digamos assim, dos governos militares. Então, eram escolas, digamos, cívico-militares, e mesmo as escolas particulares, elas tinham um viés, não vou dizer um viés ideológico, mas elas se espelhavam nas escolas públicas de qualidade. Você tinha um colégio estadual do Paraná, era uma escola de referência a nível nacional. Nós dois somos alunos do colégio estadual. Exato. O professor Célio Amaral, lá da Escola de Natação Amaral, foi professor de Educação Física do Colégio Estadual muitos e muitos anos. Universidade Federal do Paraná. Não, e a referência. qualidade do seu vô. Vamos falar disso. O cara fez latim, fez polonês ali. Tudo aquela. O meu avô ele dava aula de latim, francês então... e grego no Colégio Estadual do Paraná. São cadeiras que não existem mais. Sim. Então, o que aconteceu com a nossa educação? A nossa educação ela melhorou ou ela piorou? A tecnologia mudou, mas a gente tem dois aspectos. Quanto mais se colocou tecnologia, menos se investiu no quê? Na capacitação dos professores, na formação do quadro de colaboradores nessas instituições, na infraestrutura das instituições. Um outro aspecto, será que não se ideologizou essas escolas? Tá? O que estava muito em voga nos anos 80? Aquela linha do construtivismo do Paulo Freire. Isso deu certo? Foi uma reação. Você tinha, então, uma linha que vinha, um sistema educacional com uma linha de ideologia ali vinda dos anos 60, 70, 80, que foi trocado pelo construtivismo do Paulo Freire. Que hoje você tem os reflexos dessa linha até hoje. E aí você tem toda uma, digamos assim, uma tecnologia embarcada nas salas de aula, equipamentos para os alunos, mas isso está se refletindo em qualidade de ensino, isso está se refletindo em alunos melhores formados, isso está se refletindo em cidadãos mais capacitados para o mercado de trabalho? Não. O que está acontecendo, então? Onde que está o erro de tudo isso? Tem alguma coisa que não está fechando. Porque o que a gente vê hoje? Qual que é o retrato? Você nunca teve uma geração com tanta facilidade de acesso à tecnologia, mas você também nunca teve uma geração que tivesse índices de desempenho piores do que a geração anterior. Isso está acontecendo. É verdade. Isso está acontecendo agora. Tem diversas reportagens, diversos estudos que estão mostrando isso. Eu me lembro que nos anos 2000 ali, pouquinho antes de 2000, dizia assim, vai dominar o mundo quem tiver a informação. Não sei se você lembra dessa. Lembro. Quem tiver a informação vai dominar. Hoje todos nós temos a informação e não sabemos o que fazer com ela. Talvez seja a forma com que a informação esteja sendo trabalhada. Exatamente. Eu tenho uma visão para mim que é a seguinte. Você tem a escola e você tem a família. O que as famílias estão fazendo hoje? Digamos que elas estejam terceirizando uma parte que era sua responsabilidade para as escolas. A família ela tem que trazer para a criança, para o jovem, para o adolescente, princípios. Valores, cada um tem os seus. Você vai adquirindo no curso da tua vida. Mas princípios você recebe em casa. Muitos valores também. Que é uma base. Exatamente. O que você vai receber na escola é conhecimento. E ao você trabalhar esse conhecimento com os princípios que você recebeu da tua família, fazer um juízo de valor, colocar valores nesses princípios junto com esses conhecimentos, você vai valorar tudo isso. Você vai trazer e vai desenvolver na criança, no jovem, do adolescente, vai desenvolver e vai construir o quê? Sabedoria. Que lógico, você nunca para de adquirir e de evoluir essa sabedoria. Mas essa conjunção de princípios que você recebeu em casa,
mais os valores, mais o bom conhecimento numa boa escola de qualidade, vai te trazer um jovem ou adolescente bem formado, bem capacitado e com sabedoria para enfrentar as vicissitudes e os desafios da vida. Boas escolas. Essa é a boa revolução pela educação. Você falou ali da tecnologia, que se falava muito ali nos anos 2000. Isso. Vamos voltar um pouquinho. Lembram daquela conversa que tinha nos anos 80, anos 90? Os tigres asiáticos? Olhem onde é que estão os tigres asiáticos hoje. Olha, vou dar só um exemplo. Coreia do Sul. Olha onde é que foi a Coreia do Sul e olha onde é que estão hoje os outros países ali. Pega a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Você vê, e a Coreia do Sul fez o quê? A revolução pela educação. O progresso deles foi fantástico. E aí você pega uma escola de qualidade, você vai fazer o desenvolvimento de toda a sociedade. Eu tive a oportunidade, os meus pais me deram a chance de eu cursar um colégio Bom Jesus, uma escola de referência aqui em Curitiba. Depois eu cursei o colégio Dom Bosco, colégio de segundo grau de referência. Fui fazer FAI, Faculdade de Administração e Economia, ali do Colégio Bom Jesus também, uma das melhores do Brasil. Fiz Faculdade de Direito Curitiba, uma das melhores do Brasil. Fiz uma pós-graduação aonde? No IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado e Capitais. Também uma escola de referência. Tudo isso te dá uma formação, te dá uma capacitação. Gente... Também um outro cenário, nós sabemos que você é um empresário muito bem sucedido. A formação que você tem em administração financeira, você aplica isso no dia a dia, sendo empresário. Como que você vê o cenário econômico hoje e para onde está indo? É a mesma pergunta que eu faço para a educação, para onde estamos indo? Fazer uma radiografia e ver o que está certo, o que está errado. Não que eu seja o dono da razão. Mas hoje, você conversa, é linguagem praticamente unânime, que o que você está vendo na nossa economia é um desarranjo dos rumos, né? dos princípios econômicos. Você está tendo desajuste fiscal, irresponsabilidade fiscal. Isso a nível nacional. Está se gastando mais do que arrecada. Você pergunta para qualquer mãe, para qualquer dona de casa, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Já começou. A inflação já não conseguiram, diziam que iam baixar. Quais os reflexos disso? Desse desequilíbrio fiscal? Bem basicamente, você não respeitou ali o orçamento, gastou mais do que arrecadou, então a taxa de juros que ia baixar até 9% já não baixou, já ficou em 10,5%. Já estão contingenciando alguns gastos, já vão cortar em setores essenciais, combustíveis já subiram, o câmbio já descontrolou. É um bom cenário? Não, não é um bom cenário. Você afugenta investidores estrangeiros, você deixa o empresário nacional com medo de investir, de desenvolver, de aplicar o seu recurso. A economia como um todo começa a gerir e a gerar menos vendas, menos comércio, menos produção, menos emprego, tudo. Aí então desanda. Exatamente, desanda. Você sai de uma, digamos assim, de uma espiral que poderia ser virtuosa e você vai para uma espiral negativa de desenvolvimento. E assim, eu acho sempre também que todo esse cenário que você enumerou ali, ele causa um desânimo nas pessoas. Porque você, eu estou sofrendo agora, mas eu vejo uma perspectiva, eu vejo uma luz, está indo para um lugar, a gente vai passar aqui, mas depois da picada da ponte tem um vale, tem um lugar, a gente tem um paraíso. Fora a insegurança de quem está pensando em se aposentar, né? Em tudo. Que já não sabe nem se vai se aposentar, se aquela aposentadoria realmente vai ser... Eu estava ouvindo sobre esses dias, né? Você está inseguro em todos os sentidos. Todos os sentidos. Não sei se vocês se lembram, ali no começo do governo do presidente Jair Bolsonaro, foi feita uma reforma da Previdência. Ela foi feita mais no aspecto da Previdência privada, né, do que da Previdência pública. Mas gerou-se uma economia de recursos muito grande que tinha uma previsão de que ia se economizar nos próximos 10 anos um valor perto aí de R$1 trilhão. Veio a pandemia, e veio esse desequilíbrio fiscal que a gente está vendo, está presenciando, vivendo agora. Essa economia já foi para o buraco. Já foi para o espaço, essa economia. Então, assim, foi muito esforço para se atingir um objetivo de colocar o Brasil no rumo, né? Colocar o Brasil nos trilhos, e, digamos assim, por causa de situações pontuais, isso tudo foi jogado fora.
O Brasil tem que parar de fazer invencionice. A gente tem que ir realmente para um projeto de Estado, para um projeto de nação. A gente tem projetos de governo, a gente vive... podem reparar, desde a redemocratização, você teve governos. E cada governo que entrou, uma hora, digamos assim, eu tenho uma amiga minha que ela trabalha num grande banco de investimentos, não posso citar aqui nem o banco, nem a pessoa, mas a gente tem uma brincadeira que ela diz assim que o Brasil parece torcida organizada. Uma hora, não, então vamos para cá, a economia vem para cá. Daqui a pouco muda o presidente, muda o governo, a economia vem para cá. O empresário, o comércio, a indústria, ele não aguenta mais, o agro, ele não aguenta mais cavalo de pau. Você muda o governo, vem uma eleição, você dá um cavalo de pau, muda 180 graus o rumo da economia. Por que isso? Porque você tem projetos de poder, você tem projetos de governo. Está faltando um projeto de nação, está faltando um projeto de Estado. Onde é que a gente quer chegar como país daqui? Como país. Como país, Essa daqui 10 anos. Onde vamos daqui chegar como 30 país, não anos, como 50 governo, anos. ou como um presidente, ou como um governador, ou como um prefeito. É país, assim, aonde? Todas as áreas estarem para um lugar. Em médio e longo prazo, né? Porque a gente pensa, Não tem plano de longo prazo. na minha gestão vai ser assim. Quando muda a gestão, não, vamos jogar isso aqui fora e vamos partir para essa. E começa de novo, Começa de novo. E a gente está sempre se reinventando, e essas guinadas, esses cavalos de pau de 180 graus, eu estou indo para lá, depois eu estou indo para lá, depois eu volto para lá. Eu não estou seguindo numa direção. Aquele gráfico que vai subindo não está acontecendo. É um gráfico muito instável. O país ele acaba perdendo oportunidades. Vocês vejam. O primeiro e o segundo governos do presidente Lula. O Brasil ele estava numa situação que, digamos assim, ele estava num arranjo fiscal bom à época, os gastos públicos estavam controlados, mas você tinha uma onda de commodities internacionais que privilegiava o nosso país. Então você tinha tanto commodities agrícolas quanto minerais que estavam valorizadas e um mercado ávido por esses insumos internacionalmente. Muito então, investimento internacional. Exatamente. O Brasil, muito investimento internacional e muito consumo internacional. Então o Brasil surfou essa onda. Então o câmbio estava favorável para nós, o Brasil exportava bastante, as contas públicas estavam arranjadas e o Brasil era uma época que foi uma excelente oportunidade onde a gente deveria ter feito o quê? Todas as reformas necessárias. Essa reforma da Previdência que foi feita agora, ela poderia ter sido feita 10 anos atrás. E na esteira dela tinha que ter sido feita quais reformas? A reforma administrativa do Estado brasileiro e uma reforma tributária. A reforma tributária está sendo feita agora, mas está sendo feita num momento ruim e não está sendo feita da forma que realmente poderia e que precisava ser feita. Mas aí a conversa vai bem longe. Os nossos horários aqui estão corridos. Então eu queria que você falasse, se fosse possível, o Gledson se desvestir da roupa de político, deixar o blazer do político e dissesse assim para a gente qual que Quer que eu tire? Não precisa. O cenário, rapidamente, o cenário político que o cidadão Gledson vê, está vendo? Municipal, estadual ou federal? Um pitaco. E daí falasse finalmente dos planos de futuro, o que você está pensando, o que você está vendo, ou você está sonhando até em fazer, para a gente fechar. Cenário político. Então, vamos lá. Eu não vou abordar nem... Não precisa aprofundar. Eu queria que você desse essa... Não vamos abordar nem municipal, nem estadual, nem federal. Vamos colocar a grande questão e vamos colocar a pequena questão. O brasileiro ele precisa se envolver na política, porque como já aqui foi dito, se ele não se envolver na política, ele vai ser governado por aqueles que estão na política, vai ser arrastado e vai ser governado por aqueles que gostam e estão na política. A democracia pode não ser o melhor sistema, mas ele é o único sistema que nós temos, que é, digamos assim, mais justo e mais amigável para toda a sociedade. Essa democracia ela tem que ser cuidada. Você não pode fazer arroubos na democracia e nem no processo democrático. O pessoal reclama, Gledson, por que você se envolve na política? É muita sujeira, é muita coisa ruim? Pode ser,
Pode ser suja, pode ser muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Desde que as pessoas boas resolvam participar ativamente desta política. Não com politicagem, mas realmente com política. Política pública Não com de interesse saúde. próprio, né? Política pública de saúde, política pública de educação, política pública de segurança. As políticas precisam ser feitas, não politicagens momentâneas. Precisa haver bom senso. Nem tudo que a esquerda faz está errado, nem tudo que a direita propõe está certo. Precisa haver equilíbrio e precisa haver bom senso. Perfeito. E a gente tem que participar desse processo democrático da melhor forma possível. Você não quer participar dele ativamente, não quer se candidatar? Pelo menos vá votar. Participe, dê tua Pesquise opinião. o que vai votar, onde vai Pesquise. votar, onde vai pôr seu voto. Gente, leão de grupo de WhatsApp não vai resolver nada. Todo mundo coloca a sua insatisfação todo dia em algum grupo de WhatsApp e acha que participou do processo. Não vai. Aquilo ali ele só está descarregando a sua frustração, o seu incômodo naquele grupo. A gente tem que ir além disso, a gente tem que participar. Essa política toda que a gente vê no país hoje, a gente está vendo, digamos assim, uma bacia de água suja. A gente pode virar essa bacia? Não, essa bacia é a democracia. Mas a gente pode começar a oxigenar ela e pode começar a trocar água. Quando o cidadão de bem, o cidadão bem intencionado, não por interesse próprio, mas por interesse de dar o seu contributo, ele começar a participar ativamente, ele vai se tornar uma opção. Ao ser enxergado como opção, ele pode ser eleito. Ao ser eleito, ele vai renovar. E aí a gente renovando vai começar a pôr um pouco de água limpa em toda essa água suja. E aí, com o passar do tempo, vai melhorar a sociedade para todos nós. Eu acho que seria por aí. Bacana. Nem que a gente não limpe toda a água, mas que tenha Já mais começa o água processo. limpa do que suja. Mais água limpa. Mas para ter isso, a gente precisa ter opção para começar a trocar essa água. E aí a gente partir realmente para políticas de curto, médio e longo prazo. Exatamente. Projetos de nação, projeto de Estado, aonde nós queremos ir como país. Nós somos uma democracia jovem, não temos aí nem 150 anos de democracia. Sim. Somos uma democracia considerada jovem aos olhos do mundo, mas nós precisamos nos dedicar a ela, nós precisamos cuidar dela, com um projeto de Estado, um projeto de nação, e parar com os projetos de governo e os projetos políticos pessoais nos governos. Certo. Então a gente precisa ter água limpa, tem que descobrir onde está essa água limpa. Essa água limpa está por aí. Existe. E nós precisamos das pessoas que vão colocar essa água limpa lá. Isso aí. Precisamos de mais uma coisa, Rocha. Precisamos dar oportunidade. As boas pessoas, os bons cidadãos que se dispõem a participar do processo político e do processo democrático, água limpa, eles têm que ter a oportunidade de participar desse processo. As portas dos partidos têm que ser abertas. Sim. As lideranças partidárias têm que dar oportunidade para essas pessoas participarem. As lideranças partidárias têm que dar, como alguns partidos já têm feito, cursos de formação para os novos, para os pré-candidatos, para as novas lideranças. Isso tem que ser feito. A gente precisa oxigenar, precisa renovar, mas tem que ser com qualidade. Então é como o seu Amaral fez. Ele viu num garoto uma potencialidade e pôs esse garoto no lugar certo. Ele me deu a oportunidade. Então, e me encaminhou. A gente precisa de que os partidos sejam um pouco mais olheiros. Novos Amarais. Novos Amarais pela cidade. Que os partidos sejam mais olheiros, né? De descobrir quem tem potencial e pôr essa água limpa para tentar substituir. A maioria dos partidos, Rocha, tem que parar de fazer politicagem e começar a pensar em participar e contribuir ativamente com as políticas públicas. Boa. Perfeito. Gledson, foi bom a gente estar aqui. A gente falou a metade da pauta. E acho que se a gente fosse aprofundar em cada assunto, seria um podcast por assunto. Aliás, seriam vários episódios. É bacana, você tem um conteúdo relevante. Né, Rocha? Bem relevante. Relevante a palavra do dia. Foi uma oportunidade exponencial hoje, Rocha. Vamos usar outra palavra. Então. Eu acho que exponencial. Foi. A gente quer agradecer ao Aládio. Aládio, conte com a gente volta aí. Combine com o Gledson novas pautas, novas gravações. A gente está à disposição. Tem outras coisas que ele comentou comigo que quer conversar e tal. Então, assim, a gente prepara um outro dia. A gente pode falar mais do Médicos de Rua, vamos falar da BIFIP, podemos falar da Escola Superior de Guerra, da DESG, são instituições aí incríveis.
Vamos falar do seu Amaral também. Vamos. Amaral. Valeu, Alad, pela oportunidade. Gledson, a gente tá aí junto. Obrigado, Rogério. Obrigado, É. Rocha. Obrigado, Gleison. Fico à Precisando, disposição. estamos à disposição aí, tá bom? Obrigado, Valeu Alad. você que assistiu o episódio inteiro. Parabéns para você que assistiu, porque bem. você mexeu na sua cabeça, E eu deu acho que uma atualizada. você conseguiu se tornar um cidadão um pouquinho diferente. Eu consegui. É verdade. Eu evoluí verdade. um pouquinho como Porque a gente cidadão nessa conversou, conversa. com conteúdo, Isso. né? A gente riu, a gente brincou e tal, mas a gente conversou com conteúdo. Mais histórias de vidas que a gente possa ter como exemplo. Um abraço a todos. Obrigado, Valeu. um abraço, Valeu. até mais.